Olá, companheiros e companheiras. Estou retornando agora depois de um tempo mais tranquilo, sem procurar alguns comentários, mesmo porque as informações eram muito grandes. Mas agora a gente está chegando num ponto extremo. Num ponto extremo, digo extremo por quê? Porque o governo está se vendo perdido. Aliás, ele já vem perdido desde quando esse indivíduo entrou no poder, Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, com apoio das igrejas evangélicas, da desinformação, da suposta desilusão criada pela imprensa, enfim. Mas todos os comentários, e eu digo que a imprensa está chata porque todos os comentários são em relação à Covid. E tem que ser, nós temos que nos preocupar com a Covid, obviamente não sou contra isso, tem que ficar dentro de casa, não tem que sair, usar máscara e respeitar a ciência, o que esse governo não faz. Mas, enfim, outros fatores estão acontecendo, estão passando batidos pela grande mídia. Por quê? Porque a grande mídia, ela é voltada para os interesses neoliberais. Essa troca de ministros agora, foram 6 ministros que foram trocados. Aí vem a pergunta, vai mudar o quê? A não ser na pasta militar, que tirou um ministro militar por conta de ele querer ter uma posição mais legalista, do ponto de vista de que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica tem que cumprir suas funções constitucionais. Mas outros problemas são gravíssimos. Os direitos trabalhistas estão caindo pelo ralo. A Previdência está sendo sucateada. Lembro-me muito quando a Previdência foi sucateada tempos atrás, quando Valdir Pires foi ministro da Previdência e recuperou a Previdência. Com toda a capacidade e honestidade que esse grande político baiano teve. Mas, enfim, perdão de dívidas de igrejas, 1,4 bilhões, 1,4 bilhão de perdão de dívida de igrejas, o que é um absurdo. Parceiro do presidente, seu Ratinho, do SBT, que mais aprova o governo Bolsonaro, deve 80 milhões. Sonegador. E ainda o próprio Ratinho defendeu que militares, igual a questão de Singapura, lá, acabasse com os ladrões. Ele seria o primeiro, ele e o filho. Mas, enfim, mansão de 6 milhões para um senador que ganha 25 mil por mês, mansão de 6 milhões não significa nada. Coincidentemente, a mesma dívida, ou dívida não, o mesmo resultado das rachadinhas são 6 milhões e não há quem fale nisso mais. A imprensa, quem matou Marielle? Vem a pergunta. Quem matou Marielle? Até agora fala assim, tantas mortes e mortes e mortes que têm que ser faladas, mas os outros pontos não podem ser esquecidos. O gabinete do ódio continua a todo vapor, fazendo e passando todas as fake news possíveis. Cadê a apuração? Até agora nada. Tudo que foi apurado contra Lula foi em tempo recorde. Mas, enfim, os direitos trabalhistas. Vamos lá. Deixar de ser considerados como integrantes da jornada atividades como descanso, estudo, alimentação, higiene pessoal e troca de uniforme. Que beleza, maravilha para os trabalhadores. Vire pessoa jurídica, não receba 13º, não receba férias, não tenha direito a descanso semanal. E aí vai. Por falar em descanso semanal, ainda vem a questão do banco de horas. Que você vai ser jogado para um banco de horas por conta justamente disso, né? Mas, enfim, deixam de ser considerados como integrantes da jornada atividades como descanso, que eu já falei, estudo e uniforme, ótimo. 30 minutos apenas para almoço ou descanso, mediante
a qual situação? A situação da completa precarização do trabalho. Enfim, são várias as questões. A Petrobras sendo negociada, precarizada de forma absurda, de forma absurda. A Petrobras em estados como Sergipe, por exemplo, a Petrobras não existe mais. Na Bahia, a Petrobras está acabando e sendo entregue. Investidores árabes, se eu não me engano, que vieram investir na Petrobras, porque vieram, você vai comprar algo que não lhe dê dinheiro? Lembrem da Vale do Rio Doce, da época da privataria tucana. Então, todas essas conversas, troca de ministérios, troca de Pazuello, que nunca foi ministro. Primeiro, ali não é troca de ministério. Pazuello nunca foi ministro. Ele ainda aparece e diz, o chefe manda alguma coisa assim. Ele manda e eu respeito, eu atendo. Esse agora que entra chegou ao cúmulo, ao absurdo de dizer que o responsável pela política da saúde é o presidente, ele apenas vai executar o que o presidente pensa, então ele não precisa de ministro. E agora, querendo racionar o uso de oxigênio, o indivíduo entra lá morrendo. Se eu fizesse aquela menção de Bolsonaro agora como ele fez, de que alguém estava morrendo de falta de ar, seria um absurdo, mas ele deve fazer novamente, porque é um animal. É um animal, é um indivíduo que não tem empatia e não consegue entender os seus eleitores. Só os seus eleitores que entendem ele, porque ele sequer entende a si próprio, quanto mais aos eleitores. Então agora o ministro da Saúde diz que vai ter que racionar o oxigênio, porque quando o indivíduo entra lá, o profissional da saúde vai lá logo e bota o oxigênio. Interessante, o cara entra sem ar, você vai botar o quê? Gás carbônico, é para terminar de matar, só falta isso. Os campos de concentração faziam muito isso. Lembrei-me agora, como professor de história. Então bota lá o escapamento da Kombi e termina de matar esses miseráveis logo. E fora isso, ainda disse que os nossos profissionais de saúde não eram preparados, não são preparados para atender a uma demanda dessa, a uma coisa dessa que surge, a Covid. Aí vem a pergunta, qual profissional de saúde do mundo que estava preparado para isso? Então a gente está caminhando para o fundo do poço, de politização, de radicalização. Vamos debater política, vamos debater o que virá, vamos debater o que está acontecendo. O que virá é o que a gente pensa. Mas o historiador não, por exemplo, não debate o futuro, isso não existe. Mas o que está acontecendo agora, nesse governo, e o que virá, quando eu falo isso, é que as consequências poderão ser muito piores, se medidas não forem tomadas com uma coordenação nacional que não existe. Mais um ministro fraco que entra para repetir o que Bolsonaro quer. Conflito na PM aqui da Bahia de um indivíduo que surtou, eles já politizaram, como Bia Kicis politizou, dizendo que polícia quer defender o trabalhador. Quantos trabalhadores, trabalhadoras, jovens negros da periferia foram mortos por policiais? Quantos? Mas um policial surtado, que infelizmente morreu, não estou comemorando, eles se utilizam disso para fazer política. Um outro deputado daqui, o cidadão Prisco, de comportamento político completamente medíocre e irresponsável, já pregando greve de polícia agora. São essas figuras que estão se beneficiando do caos. Bolsonaro, só para finalizar, vem se beneficiando do caos. Quanto mais pandemia, maior a justificativa dele dizer que a economia não cresce. Por quê? Porque o grande responsável pela derrota da economia brasileira, além do golpe contra Dilma,
é esse indivíduo que está aí, Paulo Guedes. O Paulo Guedes dos banqueiros, Paulo Guedes dos grandes pecuaristas, dos grandes agricultores, que nem a ele está conseguindo mais agradar. Mas a agenda de Paulo Guedes agrada quando derruba os direitos trabalhistas e a Previdência. Por isso, Paulo Guedes fica tranquilo em relação às críticas dessa grande mídia que também não quer a garantia dos direitos trabalhistas. Enquanto isso, o povo morre de fome e a culpa dos governadores que tentam a todo custo, e prefeitos responsáveis também, que tentam a todo custo conter essa pandemia. Que presidente nós não temos? Um cara completamente desprovido de qualquer senso de inteligência. Dê seu like, valeu, grande abraço, até a próxima.